Ei, Júnior,
vereadores, senhoras vereadoras, funcionários aqui presentes, nosso assessor jurídico, doutor Adriano, nossa equipe da mídia. Estamos iniciando a sessão ordinária do dia 14 de outubro do ano de 2022. A nossa secretária de mesa, Josana Cavalcante, irá fazer a leitura da ata da sessão anterior. Enquanto aguardamos a presença do vereador Raimundo Alves, deve estar a caminho. Quero só antes fazer um comunicado aos senhores que, na necessidade de utilizar os nossos sanitários, vamos utilizar do gabinete, porque está em obra aqui atrás, está isolado, mas o sanitário lá do gabinete está disponível. Obrigado. A ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Taueira do dia 7 de outubro de 2022. Aos 7 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 17 horas, reuniu-se no plenário da Câmara Municipal de Taueira os membros desta casa, situada na Travessa Marcos Gomes, 156, sob a presidência do vereador Francisco Moura de Souza Rodrigues e demais vereadores: José Ayrton Gomes da Silva, Maria do Socorro Cipriano Pereira Saraiva, Wesley da Silva Souza, Leandro de Souza Campos, Raimundo Alves dos Santos, Verbena Maria Costa Reis Ribeiro Feitosa, Onesino Wagner Amorim Andrade, ausente o vereador Moisés Bezerra Lima Filho. O presidente agradece a presença de todos e autoriza a secretária a fazer a leitura da ata da sessão anterior e coloca a ata em votação. A ata foi aprovada por todos. Registra a ausência do vereador Moisés Lima. Comunica sobre dois projetos do Executivo, 540 e 541. 540 de 2022, que dispõe sobre o desmembramento e criação da Secretaria Municipal de Cultura. O presidente diz que o projeto seguirá para a comissão. Projeto 541 de 2022, que cria a Ouvidoria Geral do município de Taueira. O projeto também irá para a Comissão de Constituição e Justiça. O presidente comunica sobre a prestação de contas do ano de 2018, que é dever constitucional e obrigatório fazer julgamento, e que cada vereador receberá a cópia do processo e que esse processo será concluído no prazo de 60 dias. O presidente disse que o tribunal mandou as contas que vêm separadas, mas ambas andarão juntas ao mesmo tempo. Na sequência, o presidente declara aberto grande expediente e passa a palavra ao vereador Wesley da Silva, que fala sobre a passagem da eleição e que espera que não só a educação, mas todos os setores possam realmente funcionar e dar resultados a todos os piauienses, e que, a nível local, está profundamente satisfeito e fala sobre a solenidade que teve na semana passada, que foram entregues títulos de terras no assentamento da Serra. Em ato contínuo, a palavra foi passada ao vereador Leandro Campos, que disse que gostaria de parabenizar a todos, tanto a oposição como a situação, pelo processo eleitoral, que foi um processo democrático, e disse que não adianta querer transformar Jabuti em águia, porque ele nunca vai voar. E disse que sobre a entrega dos títulos no período eleitoral foi uma falta de vergonha, que o prefeito cometeu um crime e que vai ser apurado. E fala da farra das rachadinhas, que está escandalizada. E diz que da próxima vez que estiver na tribuna e um cidadão lá do plenário ferir o vereador Leandro Campos, ele vai ter que entrar com as providências, porque é contra o regimento desta casa, que dentro da casa não é aceitável esse comportamento. O vereador Wesley pede direito de resposta e diz que, só para esclarecer, acerca da fala do vereador Leandro Campos, diz que o seu requerimento é de junho do ano passado, que a ação foi conduzida pelo INCRA, que a superintendente que fez a entrega não era candidata e o ministro que esteve também não. Em seguida, o vereador Leandro Campos disse que achou louvável o esclarecimento, mas que foi cometido crime, que quando uma pessoa comete um crime e você é conivente com essa pessoa, você também é criminoso, igual a pessoa que cometeu. Na sequência, a palavra foi passada ao vereador Raimundo Alves, que agradeceu a todos os itauirenses que deram o voto de confiança, que ninguém foi comprado, e fala dos problemas compostos, que a polícia estava atrás de um cidadão de bem, e foi intimado pela polícia, e disse que é muito triste o que está acontecendo. E em seguida parabenizou o ministro, pois só assim para arrumar a estrada da Serra. Em continuação, a palavra foi passada ao vereador, à vereadora Verbena, que deixou seus pêsames para seu compadre Zé Cícero, pela perda de sua esposa, e agradece a todos que apoiaram os seus candidatos, e pergunta ao líder da situação qual é a situação do hospital para resolver a situação de pacientes internados,
se teve consórcios com outras cidades. Na sequência, a palavra foi passada à vereadora Maria do Socorro. A mesma falou, emocionada, sobre o falecimento do seu pai, um homem honrado, responsável e protetor. Em seguida, parabeniza todos que trabalharam para seus candidatos, que todos foram vitoriosos, e agradece a todas as pessoas que receberam ela tão bem, que fez um compromisso com o prefeito de votar em outro candidato estadual, que foi de comum acordo, e ela é uma mulher de palavra, que houve muita retaliação, mas ela votou certo sim, pois todos eram de sua coligação, e na política existem os acordos que devem ser respeitados, e manifesta todo o seu descontentamento, pois sempre foi fiel e pede respeito. Em seguida, a palavra foi passada ao vereador Ayrton Gomes, que agradeceu aos amigos e eleitores e ao gestor municipal. Diz que por onde andou foi muito bem recebido. Na sequência, a palavra foi passada ao vereador Onesino Wagner, que diz que nessa data completa 4 anos que sua querida avó faleceu. Diz que é muito ruim a sensação de perder um ente querido. E é uma ferida que não fecha. E agradece a cada itaueirense que recebeu a visita da comitiva da família Calango e foram recebidos muito bem, porque tem um gestor que se preocupa em atender a lei e se preocupa com os menos favorecidos. Em ato contínuo, o vereador Wesley disse que nunca faltou com respeito com nenhum parlamentar desta casa, mas que tudo tem um limite e que não tem conivência com quem é criminoso e que exige respeito, pois não vai tolerar de maneira alguma, e perguntou qual foi o crime cometido, que o vereador faça a denúncia. Em seguida, o vereador Leandro Campos disse que o vereador, queira ou não queira, o crime foi cometido, que sempre tratou ele com respeito, mas disse que o vereador Wesley usa o microfone para impressionar e quer jogar as pessoas contra eles, e diz para ele não se fazer de santo. Em seguida, o presidente se solidariza e lamenta profundamente a morte da esposa do senhor Zé Cícero e parabeniza seus campeões na eleição, que todos têm conhecimento de quem ele votou, que ficou numa situação muito delicada durante o período eleitoral, e agradece a quem votou. Não havendo ninguém interessado a fazer uso da palavra, o presidente encerrou a sessão. O plenário da Câmara Municipal de Itaueira, aos 7 dias do mês de outubro de 2022. Ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, quem for a favor permaneça como está, quem for contra levante-se. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Registrando aqui a informação do nosso vereador Wesley, que disse que por motivo da sua faculdade hoje não era possível estar presente na sessão. O nosso companheiro vereador Raimundo de Hilda, acho que houve algum imprevisto que não fomos comunicados. Só aqui registrando, vereador Leandro Campos, eu fui fazer uma verificação da reclamação de Vossa Excelência, procurei o cidadão Antônio Cipriano Brandão, ex-vereador dessa casa, e tive uma conversa com ele. Ele conhece bem o nosso regimento, mas ele me disse que não teve intenção de agredir o vereador, que falou ao sair do plenário, mas não foi, até me disse, eu não ouvi o que ele tinha falado, me informei aqui no plenário se alguém teria ouvido. Ele me disse que após estar assistindo a sessão já há um bom tempo, na hora da fala de Vossa Excelência, ele disse que levantou e disse, para mim já deu, e saiu. Mas não houve nenhuma agressão da parte dele a Vossa Excelência e nem falou para que o senhor ouvisse. Eu acho que o senhor estava virado e deve ter copiado ele falando. Eu confesso que aqui atendendo à mesa não ouvi, por isso fui verificar. Sobre também a reclamação do vereador Raimundo Alves, eu já tenho aqui um parecer que fui atrás, mas eu vou achar prudente o questionamento quando o vereador estiver em plenário.
Só informando ao vereador Moisés Lima, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, que na sessão anterior, o senhor não estava presente, em sessão eu falei que os dois processos já estariam disponibilizados para a sua comissão essa semana. Mas, seguindo a orientação do nosso assessor jurídico, ele diz que só é para encaminhar para Vossa Excelência, para a comissão, após a defesa, que tem um prazo de 10 dias, de 15 dias. Após essa defesa é que eu anexo a defesa à portaria e encaminho a Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência ainda está de folga esses 2 dias ainda. Tinha dois projetos do Executivo que foi encaminhado para a comissão, mas o presidente da comissão hoje não está presente. Requerimento número 04 de 2022, vereador Moisés Bezerra Lima Filho, a esta casa. Requerimento número... Terminou, vereador? Terminou? Sim, pode. Requerimento número 04/2022. O vereador com assento nesta Casa Municipal vem respeitosamente perante Vossa Excelência, na forma regimental, após submetido ao plenário, e uma vez aprovado, reiterar o requerimento 03/2022 ao ilustre Prefeito Municipal de Taueira, à Secretaria do Meio Ambiente e à Vigilância Sanitária do município de Taueira, solicitando o seguinte. Primeiro, tome providências urgentes que, diante de verificação em loco, foi flagrado um caminhão limpa-fossos descartando rejeitos de fossas sépticas no lixão, que fica localizado na estrada que liga a sede do município à localidade Canto dos Bezerros, no final do mês de setembro de 2022, já após o município ter prometido tomar providências diante da reivindicação encaminhada ao Executivo. 2. Qual a forma de fiscalização foi realizada após a aprovação do requerimento 03 de 2022 pela Secretaria do Meio Ambiente e pela Vigilância Sanitária em relação a este descarte? 3. Se o município tem informações de que o descarte desses rejeitos estão sendo feitos no lixão deste município, como mostra foto em anexo. 4. Justificando a iniciativa diante da necessidade de melhor instruir o exercício das funções fiscalizadoras e o controle externo do município, prerrogativa esta que nos é conferido pelo artigo 31 da Constituição Federal e o artigo 84 da nossa Lei Orgânica Municipal, podendo implicar recusa e ou ausência de informação em crime contra a administração pública na conformidade do que preconiza o artigo 72 da Lei Orgânica Municipal. Nesses termos, pede deferimento. Itaueira, 13 de outubro de 2022, Moisés Bezerra Lima Filho, vereador do PTB. Requerimento do vereador Moisés Bezerra. Me recordo que já tratamos desse assunto aqui em plenário e também tenho conhecimento que o Executivo encaminhou através do líder uma resposta, apesar de não ter aqui, tem uma foto aqui de um caminhão fazendo descarte num local indevido, apesar da foto não ter data, mas qualquer dia que tenha acontecido está irregular. Então, apesar de qualquer dia que tenha acontecido, está irregular. Então, essa casa discute o seu requerimento e, com certeza, vamos encaminhar e pedir devidas providências. Com a palavra, pela liderança e pela autoria do requerimento, o vereador Moisés. Boa noite, caros colegas. Cumprimentar a mesa em nome
nosso presidente, Francisco Moura Souza Rodrigues. Cumprimentar os demais colegas em nome da vereadora Verbena. Pedir desculpas aqui pela falta na sessão anterior, que é a nossa função é estar sempre presente nas sessões para discutirmos o de melhor para o nosso município. Presidente, esse requerimento foi feito no primeiro semestre, agora este ano ainda, foi aprovado por esta casa, foi enviado ao Poder Executivo Municipal e diante de todos os trâmites que o Poder Executivo Municipal faz no que determina a lei orgânica do município, o Poder Executivo respondeu o requerimento dizendo quais as providências iriam ser tomadas. Inclusive, cercar aquela área que é muito prejudicial à saúde da população do nosso município. Mas nas nossas andanças, desse mês de setembro, nossas andanças políticas, e ao final do mês de setembro, eu não tinha mais visto, mas ao final do mês de setembro, eu me deparei com essa imagem que Vossa Excelência vê aí. Uma empresa descartando novamente rejeitos de fossas sépticas naquela região que chamamos vulgarmente de lixão, no município de Itaueira. E aí eu fui verificar e ainda coloquei, ainda está até o nome da empresa aí, Franvel e Serviços, limpeza de fossa, certo? Então eu não coloquei no requerimento, mas eu gostaria de saber, aqui da liderança do nosso prefeito municipal, se essa empresa ela é contratada do município ou se não é, ou se é outra empresa para essa limpeza. Depois Vossa Excelência me dá essa informação. Porque eu vi, tirei a foto e ainda, por alguns minutos, o motorista ainda se dirigiu a mim, querendo verbalmente articular e traçar agressões, perguntando se eu tinha alguma coisa contra o caminhão dele. Eu respondi que não, que eu tinha alguma coisa contra o que ele estava fazendo, que era prejudicando a saúde do povo do meu município. Isso eu tinha contra. Contra o caminhão dele, não. Ele pode descartar da maneira que a lei determina. Mas, diante da posição que ele estava descartando, eu tinha, sim, a reivindicação. Eu tirei a fotografia e depois concluí o meu caminho. Certo? E eu queria dizer novamente que o município já mandou o requerimento, já mandou as respostas, mas, diante dessas respostas que o município mandou, continua acontecendo. A céu aberto, ele nem coloca de trás do mato, ele só chega na lateral e descarta. Certo? Então está aí o nome da empresa, telefone da empresa. Esse mesmo requerimento vai ser encaminhado ao Ministério Público do município de Itaueira para que tome providências, porque essa empresa tem que ser comunicada e tem que prestar esclarecimentos. Por que ela descarta? Porque, como eu estou perguntando, eu não sei se é contratado do município, ou se é involuntário, ou se está colhendo em outros municípios e está vindo descartar em nosso município. Por isso que eu estou pedindo as informações, porque eu só posso acusar, falar, depois que eu tiver as informações corretas, porque eu gosto de falar as coisas, quando eu tenho as informações em mão. Por isso que eu anexei a fotografia do caminhão aí descartando, embora não tenha data, mas é verídico que esteja descartando. Por isso, senhor presidente e líder, eu espero que seja tomado, se tiver como município, até entrar em contato com essa empresa, para saber, para proibir ela de fazer esse descarte aqui, porque se não tomar, o Ministério Público vai tomar. E aquela população, aquela localidade vem sofrendo com isso. Não é de hoje, é de muito tempo, e esta casa tem que tomar providências. Estamos tomando providências e o Poder Executivo tem que tomar providências o mais rápido possível. Muito obrigado. Pela liderança, o vereador Onesino Wagner. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente Francisco Souza Rodrigues, o qual cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Cumprimentar o líder da oposição, cumprimentar serventuários e falar que é preocupante a cultura do pessoal do município. Hoje o município não dispõe de recurso para fiscalizar o lixão, como já foi relatado aqui nessa casa por o vereador Raimundo, onde ele falou que já foi cercado, professora Verbena, e foi roubado o arame do lixão. E a gente está com a licitação pronta, concluída, para executar novamente, cercar o lixão e fazer umas valas
umas valas para separar o material. Infelizmente a gente não tem como fiscalizar. E também eu já peguei um caminhão grande que não é do nosso município fazendo descarte lá. E recentemente eu peguei. Também eu ia indo aqui para a localidade Lagoa do Vento, eu vi um empresário de Itaueira, foi feita uma limpeza no rio esses dias, e um empresário dentro do rio colocando resto de material de construção. Eu fiquei triste com aquilo, porque é uma pessoa que, esclarecida, uma pessoa que a gente vê que tem condição financeira para descartar o material, o resto de uma construção dentro do rio, e que fica empatando aquela passagem de água. É preocupante, senhor presidente, a cultura, não de todos, mas de uma boa parte da população, em termos de descarte de lixo. E a gente tem que tomar uma providência com essas empresas, não só de Itaueira, mas com as empresas que estão vindo descartar de outros municípios aqui no lixão, porque essa cena que o vereador trouxe aqui à tona, eu presenciei também com um caminhão-truque de outro município, que de vez em quando eu vejo ele aqui. Não, esse aqui é um caminhão toco, o caminhão lá era um caminhão grande, mas diz que fácil, salvo engano o nome diz que fácil o nome da empresa que eu vi, mas eu não tirei foto, não presenciei, mas aconteceu mesmo quando eu relatei com a pessoa que estava jogando o resto de construção no rio. A pessoa quis foi me agredir, no momento que eu falei, rapaz, vocês, que é para dar exemplo, vocês já vi você banhando aqui nessa passagem, e está fazendo isso aqui. A pessoa quis me agredir também. Quem é tu? Tipo com insulinação, mas a gente releva e roga a Deus para que o nível de maturidade da população itaueirense cresça. Em discussão. O senhor terminou? Não, desculpa. Não, terminei. E falar que eu sou favorável ao requerimento. Certo. E também, se precisar fazer a representação junto ao Ministério Público, eu estou à disposição para ajudar o vereador Moisés. Muito bem. Com a palavra a vereadora Verbena, eu quero dizer que o requerimento do vereador Moisés requer urgência e vamos aprovar hoje, para que o município tenha também subsídio para estar tomando providência, porque é uma questão de saúde pública. Vereadora Verbena. Agora tá? Alô? Sim. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente, toda a mesa, meus colegas vereadores e o nosso assessor aqui nas redes sociais. Eu também acho bastante pertinente o requerimento do nosso vereador Moisés, porque independente desse dejeto ser de Itaueira ou de outro município, está prejudicando a nossa população. Em primeiro lugar, a gente sabe que as bactérias, elas não ficam só em locos, elas ficam também em suspensão no ar. E nós sabemos que o bacilo da tuberculose e o bacilo da hanseníase sobrevive 15 anos quando ele tem um local favorável. Por isso que tuberculose e hanseníase é uma doença que a gente nunca consegue controlar, pela persistência que esse bacilo tem em relação a ficar sobrevivendo no meio ambiente propício. Quero dizer também que a gente tem que tomar providência séria, porque, mesmo que não esteja cercado, mas isso é uma coisa inadmissível, um dejeto ser colocado em locais que não tem valas propícias, né? Porque tem que ter realmente um aterramento de 7 a 10 metros, onde deve colocar dejeto, e aí é só aberto. Eu também, vereador Moisés, tive a infelicidade de receber esse vídeo, mandaram para mim, mostrando na hora que estava fazendo esse derrame, né? Então, eu fico, assim, imbuída com a sua sensibilidade, e dizer que realmente é uma coisa urgentíssima para que o poder público municipal tome as providências. Porque, como diz o nosso presidente, é um problema de saúde pública, com certeza. Obrigado, vereadora. Continua em discussão. Alguém se manifesta a falar? Vereadora Maria do Socorro. Gente, por favor. Zé, está vibrando com você.
Você. Boa noite a todos. Na pessoa do presidente, eu saúdo todos os meus pares. E cumprimentar aqui os funcionários da casa, o jurídico e também a todos que estão ouvindo, nos vendo pelas redes sociais. Eu sou favorável ao requerimento do vereador Moisés, também sou preocupada com essa questão, já estive lá no lixão um tempo atrás, né, verificando, inclusive fiz até um requerimento aqui nessa casa, solicitando que cercasse, né, o lixão e que puxasse mais para trás o lixo, né. Mas eu digo para vocês que é preocupante. Cada vez que a gente vê uma situação dessa, vereador Moisés, a gente fica mais preocupada, né? Como diz o Chico, é uma questão de saúde pública, porque isso aí não afeta só quem mora lá perto, né? Não só os animais que estão lá, mas a população como um todo, né? Que o meio ambiente não é só planta, não, nós fazemos parte do meio ambiente. Então, de certa forma, a gente também é prejudicado. Então, eu espero que as providências sejam tomadas por parte do poder público, né? E que isso acabe, né? Isso acabe. Meu muito obrigado e boa noite. Com a palavra o vereador Ayrton Gomes. Boa noite, colegas vereadores. No nome aqui do nosso presidente, quero parabenizar a todos. Sobre aqui o requerimento do meu colega vereador Moisés, sou a favor, que é uma coisa que nos prejudica muito aqui a população, em modo geral. Isso é uma coisa que vem muito tempo, né, a gente debatendo sobre isso, e a população também cobrando. Vereador, a situação lá está grave. Onde eu passei semana passada e vi os animais lá pastando, né, comendo lá no lixão. Isso é preocupante demais, né, porque a população às vezes fica desesperado, preocupado em abater aqueles animais e terminar levando para o açougue, né? Então isso é uma coisa que vem há muito tempo a gente debatendo, e eu sou a favor, né, de cercar, de tomar providência, de ter como cercar a área do lixão. Isso é a minha opinião e agradeço a todos e obrigado. A palavra o vereador Leandro Campos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nossos colaboradores aqui da casa. Boa noite a todos os colegas vereadores aqui presentes. E boa noite a todos os ouvintes que estão em casa assistindo a nossa sessão, que é um prazer muito grande a gente poder estar transmitindo a sessão para toda a nossa população, e um prazer maior ainda em ter sido o autor desse projeto que leva a Câmara Municipal para dentro da Casa dos Itauerenses, e que está sendo bem aqui explanada pelo nosso colega Júnior e sua empresa. Senhor presidente, eu quero também me manifestar aqui com relação ao requerimento do ilustre vereador Moisés, que tem meu total apoio. É uma causa nobre, necessária, e que o tempo vai passando, e infelizmente as providências não são tomadas. E aqui também deixar, senhor presidente, registrado, um requerimento verbal referente, me dirigir aqui à gestão do município, ao nosso líder de situação, o senhor Onesino, sobre a queixa e denúncias de moradores do conjunto Moisés Lima, que estão ali em alguns pontos sem iluminação pública.
especificamente naquela última rua, e naquela rua ali onde, bem de frente à casa da nossa amiga Ieda. Lá é muito perigoso, está muito escuro, eu passo lá diariamente e eu vejo que realmente é uma questão de segurança pública, né? A gente sabe que hoje as coisas estão complicadas, então venho aqui pedir, fazer esse requerimento verbal aqui na casa e pedir ao senhor Onesino que providencie. Também eu queria fazer outro requerimento verbal, que também é uma denúncia de moradores lá do assentamento Tinguiz, referente a irregularidades no transporte escolar, onde eles estão se queixando que está indo um ônibus e mais um carro atender a comunidade, que é uma comunidade pequena. Talvez o ônibus, eu até entendo que não esteja atendendo só os Tinguiz, mas diz que o transporte que está sendo usado não tem condições e que leva um certo desconforto e perigo às mães e os pais daqueles alunos. Então eu não posso aqui julgar, porque foi uma denúncia que chegou para mim, mas eu não tive como apurar de fato esses problemas. Falou em questão de cinto de segurança, essas coisas e outros problemas. Então eu peço ao líder da situação, Onesino, que veja isso para tentar uma solução, porque criança, principalmente transporte de criança, é um problema muito sério e que a gente tem que ter cuidado com isso aí. Também, aqui, fazer um requerimento verbal à Secretaria de Educação, com relação a muitos questionamentos dos populares a respeito dos precatórios dos professores. Que foi feito aquele auê todo, que ia pagar, e a gente votou, enfim, terminou votando da forma que o prefeito queria, para tentar agilizar esse repasse aos professores, e eles estão se queixando. Então, pedi uma informação clara da secretaria, qual o motivo que está acontecendo, como é que está, para a gente passar para a população que nos questiona diariamente. A gente dá essa informação. Eu acredito que esteja sendo feito todo o processo, os trâmites, mas muitas vezes a população fica ansiosa, principalmente a categoria. Então, essa informação para que a gente possa estar passando para o pessoal. Também, aqui, senhor presidente, deixar registrado sobre os problemas e muitas queixas que a gente está encontrando na nossa área da saúde, principalmente profissionais da saúde que não têm qualificação nenhuma, não têm curso nenhum, nem superior e nem técnico, atendendo pacientes. Então isso é preocupante. Uma pessoa foi até minha residência se queixar que chegou num determinado local e quem atendeu fez a verificação da pressão arterial. E esse paciente foi uma pessoa que não tem qualquer instrução na área da saúde. Então, é lamentável, é preocupante, e isso, o pessoal da saúde, peço o prefeito, ele tem que se atentar a esses detalhes, porque às vezes esse funcionário está até agindo sem o conhecimento, né, dos seus superiores. Então, é perigoso, e a gente que é procurado, a gente tem que registrar isso aqui. E obrigado a todos. O vereador Onesino pediu pela ordem ali. Boa noite novamente. Volto a saudar. Apenas questão de esclarecimento. Eu venho informar o vereador que, a respeito do requerimento verbal, já fiz a anotação aqui da iluminação do conjunto Moisés Bezerra Lima. Senhor Onesino, só com licença da palavra, eu falei errado. É conjunto Euclides Vitor,
Euclides Vitor e também o Moisés Lima. Certo, onde- eu vou acrescentar aqui o outro Tá, conjunto, ok. vereador. Obrigado. É porque o senhor tinha especificado a última rua do Moisés Bezerra Lima. Ele esqueceu de falar do Euclides. Quanto ao transporte escolar, o transporte escolar da região Calumbi e Olho d'Água do Canto, ele vem um ônibus. O ônibus com capacidade para 55 estudantes. Devido a esse ônibus já vir com uma certa quantidade de estudantes, a gente disponibilizou o transporte escolar, uma dublô específica para localidade Tinguiz. Essa dublô, ela é o ano 2020, com um carro novo, com ar-condicionado, com todas as comodidades. Então, eu não posso saber assim, qual irregularidade específica que aconteceu, mas a gente tem um problema que pai de aluno, eles querem vir no transporte escolar. E a resolução, salvo engano, 49 do FNDE, ele fala que o aluno que tem especialidade, que precisa do acompanhamento do pai, ele tem que preencher um formulário. Dentro dessa resolução, ela tem o modelo do formulário, tem que preencher e ser analisado pela secretaria para estar disponibilizando esse ônibus para trazer pais de alunos. O transporte escolar ele é específico para estudantes. Quanto aos profissionais da saúde, eu vejo assim que toda área tem um profissional, onde pessoas que não é habilitada a fazer uma certa coisa e inventa de fazer. Não estou julgando, afirmando, mas todos os técnicos de enfermagem do município de Taueira, eles têm um Corém. Todos os profissionais de enfermagem, eles são habilitados, e no hospital hoje tem médico todos os dias, como também no SAMU. Então, Itaueira hoje, eles compõem uma equipe no SAMU e uma equipe médica no hospital. Então, vereador, eu acho que foi um caso fortuito, infortuno, que aconteceu esse incidente desse profissional ter feito essa ação, mas não por falta de profissional capacitado, mas eu acho por negligência mesmo do profissional. Que eu creio que hoje, técnico de enfermagem, a gente vê, toda hora que chega, a gente vê técnico com capacidade, vê enfermeiro, vê médico no hospital, e graças a Deus, eu creio que dentro da razoabilidade, a saúde de Itaueira, ela está de parabéns. Muito obrigado a todos. Senhores, a gente saiu um pouquinho aqui da requerimento. questão Desculpa. do requerimento. Não, o vereador Leandro, mas eu também queria dizer o seguinte. A gente sabe que às vezes aparece alguém que faz esse tipo de coisa, mas o conselho do senhor e da senhora Verbena é o mais rigoroso que eu conheço. Eu sou acostumado a ver o Corém chamar a polícia para funcionários que estão com a carteira vencida. Ela considera como exercício irregular da profissão e chama a polícia. Eu já vi por várias vezes situações. Então essa pessoa está correndo um sério risco. Também, além de colocar em risco a vida da pessoa que ele está atendendo, ele está correndo um sério risco de imediatamente ele pode ser preso. O vereador Nezino, o líder, vai tomar providência, a gente vai procurar saber. Eu gostaria que o senhor nos desse uma luz fora da sessão, qual o posto, para a gente poder estar tomando providência, porque além de ser um risco, essa pessoa está correndo um sério risco, porque o Corém é rígido, mas é o conselho mais rigoroso que eu conheço quando ele identifica esse tipo de coisa. Senhor presidente, Não, o que eu pedi para o senhor depois da sessão, o senhor nos dê uma luz, que é para a gente poder... Sim, posso fazer, mas também deixar registrado, assim, que a minha preocupação, a gente como profissional de saúde, que é da saúde, além do risco à população de uma pessoa que não tem habilidade nenhuma, nem conhecimento para estar fazendo isso aí, vem a questão que a gente é vereador, fiscal do povo, e a partir do momento
porque isso aconteceu não foi só uma vez, não vem acontecendo só uma vez, um caso isolado, foram várias vezes, e a partir do momento que, porventura, o vereador Leandro ou outro for lá até o local, se fizer uma filmagem com a pessoa que foi atendida, com a pessoa que está lá, esse funcionário e a prefeitura vai ter dor de cabeça. Então, a gente não quer perseguir ninguém, a gente não quer atrapalhar serviço de ninguém, mas eu acho que tem que ter a responsabilidade, a pessoa, e também o profissional responsável pelo setor, porque acaba que recebendo essa responsabilidade. Então, só deixar registrado essa preocupação, porque eu estou alertando, estou falando, mas pode ser que em um momento venha acontecer uma coisa pior. Está entendido. Vereador Moisés Lima. Só mais uma complementação aqui sobre a questão lá do lixão, que enquanto os colegas falavam, enquanto os colegas questionavam, eu estava aqui pesquisando e encontrei a empresa que estava lá, a empresa de Floriano, do município de Floriano. Franvel e Serviço, limpa fossa e desentupidora, Franvel e Serviço. A empresa do município de Floriano, já tem o endereço, faltou encontrar só o CNPJ, tem um telefone, endereço, tudo. Então logo... Passar para o Ministério Público e ele tomará as providências. Então logo irei encaminhar o requerimento de procedência ao município e também vou encaminhar um ofício a essa empresa. Vou trazer eles aqui para um bate-papo. Tá ok, muito obrigado aí, presidente. Requerimento número 04 de 2022 do vereador Moisés Bezerra Lima Filho. Já discutido em plenário, em votação, quem for a favor permaneça como está. Requerimento aprovado, determina a nossa assessoria que faça o encaminhamento ainda hoje, porque talvez na segunda-feira não estarei aqui para encaminhar. E também, vereador Moisés, encaminharei um ofício a essa empresa para que, então, logo alguém dele compareça aqui para a gente estar tentando solucionar essa problemática o mais rápido possível. Grande expediente. O senhor tinha mais alguma coisa? Não, é porque, como eu não estava na sessão anterior, em relação ao projeto do... Aquele de Vossa licença Excelência. maternidade. Pois é, eu não coloquei em questionamento, em discussão na sessão passada, porque o senhor não estava, e hoje o presidente da comissão não está aqui para me passar. Peço desculpa ao senhor, mas vai ficar para a próxima sessão. Tá ok. Pela ordem aqui de inscrição, vereadora Verbena, para o grande expediente. Primeira, vereadora. Primeiríssima. Mais uma vez, boa noite a todos presentes. Eu queria só uma perguntinha para o líder do prefeito, que eu falei sobre qual foi a solução que a Secretaria Municipal de Saúde tomou em relação durante a reforma do hospital, sobre os pacientes que precisavam de assistência obstetra, por exemplo, em parte cesariana, quais seriam os trâmites, né, se teve algum consórcio com algum município, ou se realmente estava mandando para Floriano e lá chegando, se vire como pode, né? Porque essa semana ainda fui realmente procurado por pessoas que tiveram que fazer cesariana e a informação é que aqui ainda não estava fazendo esse tipo de atendimento devido à reforma do hospital. Mas graças a Deus, como a gente tem muita amizade com a obstetra, deixado esse vínculo pelo meu esposo, a gente sempre tem conseguido honrar esse compromisso nesse sentido. Que o senhor falou que na próxima sessão traria para mim alguma resposta. Boa noite, vereadora. Vou voltar a cumprimentar a senhora e parabenizar pela preocupação. Obrigada. Profissional da saúde que acompanhou o parto de minha filha e tenho autoestima pela senhora. Obrigada. Vereadora, a respeito dos partos cesáreos, eles estão sendo encaminhados para Floriano devido a que está passando por uma reforma e foram licitados alguns aparelhos e estão chegando para Itaueira melhorar em termos de saúde, assim, alavancar, ser referência. Mas, infelizmente, até, salvo engano, dia 29 de outubro desse mês, quando vai ser reinaugurado o hospital,
a gente está encaminhando para Floriano os partos cesáreo e os partos normais estão sendo feitos aqui no município mesmo. Ok, obrigada. Também as coisas de alta complexidade, alguma fora da normalidade que Itaueira não tem assistência para dar, a gente está encaminhando para Floriano, que é nosso hospital referência. Ok. Sim, eu quero também aqui já de antemão cumprimentar e parabenizar nós professores, que amanhã, dia 15, é o dia dos nossos professores. A gente sabe que nós somos uma categoria que não somos prestigiada, né? E nem somos acolhida nas nossas reivindicações. Mas em nenhum momento a gente deixa que isso abate o nosso compromisso com o nosso alunado dentro de sala de aula. Eu também fiquei assim, também procurei saber se o município de Itaueira, nesse quase 2 anos de gestão, tem procurado a fazer convênio com a Universidade Federal do Piauí sobre a universidade aberta. Mas, infelizmente, estive na coordenação em Teresina na semana passada e Itaueira não reivindicou a universidade aberta junto ao UAP, né? São José do Peixe já reivindicou, em alguns municípios menores do que Itaueira, e a gente espera que, a partir do próximo ano, a Secretaria Municipal de Educação se sensibilize e crie esse convênio, porque o que a universidade quer é um espaço físico, né? Porque as apostilhas, os professores, a universidade, em convênio com o município, ela entra também com a parte. Então, seria muito importante que Itaueira entrasse também com a criação da universidade aberta, né? Porque nós tivemos agora vestibular, Socorrinha, com os alunos que se inscreveram à distância, e a cidade de São José do Peixe já foi contemplada. Então, a gente precisa avançar nisso, porque a questão de convênio, de conversação, a universidade está aberta, por isso a universidade é aberta para essa convivência, que realmente o próximo ano, quem sabe que nós não estamos aqui comemorando a universidade aberta no nosso município. Então, só deixar aqui meu abraço a todos nós professores, que a gente realmente continue com esse compromisso e que, quem sabe, no governo que será, ninguém sabe, no dia 30, quem será o novo presidente da República, que pense melhor nos nossos professores, e que também os poder público municipal também honre os compromissos com precatórias, com a mudança de nível, com capacitação de professores, para poder a gente cada dia estar mais capacidade e dar o melhor da gente para nosso alunado. Obrigada. Obrigado, vereadora Verbena. Pela ordem. Eu volto a parabenizar a vereadora, que é disso que a gente precisa, de ideias. Nunca tinha me tocado em ir atrás, através do requerimento, mas volto a parabenizar pela ideia, parabenizar os professores. E o vereador Leandro Campos me fez uma pergunta e não anotei, deixei passar, e a vereadora voltou a falar. E eu queria aproveitar o ensejo para responder. Tinha, vereadora, um processo, o vereador Moisés é mais conhecedor que eu sobre o assunto, que é parte ativa no processo, onde os professores requisitaram o pagamento dos precatórios, o dinheiro veio, foi gasto uma parte, essa casa aprovou o restante para ser pago conforme a lei, que seria 60 por 60, 40, e esse acordo foi feito a lei aqui e mandado para a homologação do juiz. O juiz teve parecer favorável do Ministério Público para a homologação do acordo, e, salvo engano, estava a ponto só do juiz assinar esse acordo, homologando. Não estou falando com propriedade por conta que não estou a par 100% do assunto, mas assim que for feito essa homologação, eu creio que deve ser pago. Se não tiver que enviar o TCE, vai ser pago. A gente está mais com vontade de pagar esse precatório do que todo mundo de receber, porque nossa economia está passando por dificuldade. Com certeza essa injetada de dinheiro extra no município de Itaueira vai levantar nossa economia municipal e local. Obrigado, vereador. Eu vi que Vossa Excelência tinha passado esse ponto aí, mas já ia lhe alertá-lo. Com a palavra, vereadora Socorro Cipriano. Já.
já quer uma carta. Boa noite a todos, meus pares, funcionários aqui presentes, visitantes, pessoal que estão em suas casas, nas comunidades, nos vendo e nos ouvindo nessa sessão extraordinária. Eu queria, aproveitando a pergunta da vereadora Verbena e a resposta do líder da situação, Onesílio, eu tenho uma informação, caro vereador, sobre a questão do precatório. Aqui foi encaminhado para mim uma mensagem dizendo que o processo foi encaminhado para o TCU no dia 6/10, né, e o juiz tem 10 dias de prazo para se manifestar. Né? Pode ser que ele se manifeste antes, mas ele tem um prazo de 10 dias. É a informação que eu tenho aqui do advogado que está tratando da questão. Mas a minha fala na tribuna hoje, né, e como a professora Verbena, que eu também tenho uma estima muito grande, é professora, né, é da minha classe, que eu também sou professora, o professor Moisés, né, e eu queria dizer, doutora Verbena, professora Verbena, vereadora Verbena, que a docência é um dos pilares da educação e da sociedade. Né? Por quê? Porque todas as profissões passam por ela. Né? Não tem ninguém aqui, não tem um médico, não tem um advogado, né, que não tenha passado pelas mãos de um docente, de um professor. Né? Então, o professor ele é orientador, que ele ajuda, ele auxilia na construção do saber. O professor é um agente social, né, porque ele forma cidadãos. O professor também é exemplo, né, porque muitas das nossas ações, né, são copiadas pelos nossos alunos. Né, porque nós somos as figuras mais próximas do alunado, o professor. A gente passa grande parte do tempo com nossos alunos em sala de aula. Então, eles nos veem como exemplo. Né? Muitos copiam, né, o seu professor. Tendo em vista, senhor presidente, que de toda a contribuição que o professor oferece para a sociedade e também aos alunos, é muito importante que a gente faça essa homenagem. Não só hoje, né, a gente está antecipando, porque, na verdade, a data só é amanhã, a gente está antecipando por conta da sessão, mas que a gente homenageie esses profissionais, os professores, todo santo dia. Que a gente valorize mais os professores. Né, que, muitas vezes, já foi dito aqui nessa tribuna, que o professor ele não é bem valorizado, ele não é reconhecido, né, visto o trabalho que ele faz. Então, eu espero que as coisas mudem, né? E que um dia a gente chegue aqui nessa tribuna ou em outros lugares e diga, realmente agora os professores são valorizados. Então, minha fala de hoje é voltada para os professores do município, do estado, do Piauí, todo o Brasil, viu? Que estejam de parabéns pela essa data tão importante. Viu? Meu abraço a todos e muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Ayrton Gomes. Boa noite novamente aos colegas vereadores e a toda aqui dessa casa. Quero também parabenizar o professor, o educador, pelo seu dia amanhã. Que nós todos passemos pela mão do professor. Isso é uma coisa muito importante. Agradeço a Deus por o professor, o educador, que todos passam pela mão dele. E quero também aqui agradecer ao nosso gestor, ao nosso prefeito, pelo trabalho, pela luta com a comunidade, com o povo. Quero dizer também que 100% ninguém faz, só Deus, mas quero parabenizar ele
por uma cidade limpa, pelo pagamento em dias e a finalidade em todas as áreas, né? Da educação, da saúde, da agricultura. Eu vejo aqui todo mundo parabenizar o professor, parabenizar o educador, mas tem que parabenizar também o agricultor, que é aquele que leva o alimento para a mesa de cada um de vocês, professor, médico, advogado, diretor, em todas as áreas. E esses, às vezes, esquecido, né? Mas é bom ser lembrado, porque a calçada do rico, quem faz é o pobre. Então, por isso que tenho esse grande orgulho de ser agricultor, ser o homem do campo, trabalhador. Então, quero agradecer aqui aos ouvintes, às redes sociais que estão nos assistindo. E aqui eu deixo o meu abraço a todos e uma boa noite. Boa noite, vereador. Obrigado aí pelo seu pronunciamento. Vossa Excelência já incorporou aí o agronegócio, né? É o agro, ele está bem atualizado com o agro. Com a palavra, o vereador Moisés Lima. Todos os dias. Doutora. Boa noite. Boa noite. Boa noite novamente, todos, colegas presentes aqui. Primeiro, antes de iniciar as falas do grande expediente, que também é curta, como todos já fizeram, queria parabenizar os professores desse país maravilhoso, nosso estado, principalmente da nossa cidade, onde temos vários representantes aqui do povo do nosso município, que são pessoas que desenvolvem o poder intelectual, quer dizer, desenvolvem não, melhoram o poder intelectual das pessoas para quem cheguem a patamares maiores em nosso município. Cadê o líder da situação? Diante do nosso dia, que será amanhã, nosso grande líder Wagner, vou fazer algumas reivindicações, mas para o ano de 2023, que a gente sabe que o ano letivo ele está se encerrando agora, que seria inviável até a gente poder tomar providências em casos com uma complexidade maior, vamos dizer assim, no nosso município. Então, como amanhã é o dia do professor, em homenagem a eles, a gente pediria que, já que temos no orçamento desse ano, previsto para o ano de 2023, que fosse feita uma reforma mais interna nas escolas do nosso município, relacionada à parte de climatizadores. Os professores e alunos das escolas Manuel Baixo Ribeiro e Messias Avelino estão tendo dificuldades. Boa noite, vereador. Muito importante a reivindicação de Vossa Excelência. Venho informar que dentro do plano de aplicação dos 40% dos precatórios, tem a reestruturação, a troca do sistema de energia elétrica, porque foi colocados os transformadores, porém não foi interligado nas escolas. Então a energia e a rede elétrica muito velha, ela não suporta os ar-condicionados. Então, dentro do plano de aplicação dos 40% do Fundeb, tem a previsão para a troca do sistema elétrico. Certo. Então, como eu disse, é uma reivindicação e, graças a Deus,
ela está já sendo providenciada, mas é uma preocupação que a gente tem, porque a gente vê está muito pequena em relação ao espaço que é proposto por ele, quanto a quantidade de alunos que nós temos no município e o nosso clima no período vespertino, que é muito quente, e aí se fica abrindo e fechando, e aí os climatizadores não dão conta. Então isso é um desconforto, tanto para professores quanto para alunos. E que seja dentro dessa reforma interna, como eu te falei agora, vereador, que seja providenciados também quadros de acrílico maiores, com mais uma frequência, que a gente está tendo uma dificuldade, porque ninguém usa mais o giz, então todo mundo é no pincel, mas os quadros ainda são muito pequenos para a gente que trabalha com matéria de cálculo, como eu, outros professores que escrevem muito, o espaço é muito restrito. Então que nesse plano de aplicação seja colocado também uns quadros de acrílico maior, ou então totalmente de acrílico, porque aí todo mundo já usa mesmo o pincel acrílico para facilitar o trabalho desse docente e para o melhor aproveitamento dos nossos alunos. Diante disso também, eu queria falar um pouco do requerimento que foi enviado, não detalhadamente no requerimento, mas por que enviei novamente? Porque a gente tem uma preocupação com a saúde pública, nós devemos ter, eu não sou da área da saúde, sou da área da educação, da área da administração, mas a gente tem essa preocupação e a gente fica reiterando esse requerimento. A gente sabe que o município tem um trâmite legal para fazer isso, que tem licitações, que tem recursos que têm que ser adquiridos para que seja providenciado. Mas a gente aqui está em busca da formalidade do nosso pedido, dele ser executado. E eu disse, o município mandou um informativo para mim dizendo que iria tomar providências. Mas eu não tinha essas informações de que estava sendo feito uma licitação. E essas informações, elas são bem-vindas nessa casa. Se a gente tiver adquirindo essas informações, geralmente a gente pode até deixar de enviar um requerimento por conta do nosso anseio já estar sendo atendido. Então eu peço também que, na medida que for atendido vários requerimentos, que possam ser repassados para a gente. Já estamos providenciando a licitação, não sabemos o tempo, mas que vai ter. Porque isso aí facilita até para a gente colocar ou alocar os recursos do nosso orçamento. Porque o que não foi atendido, porque como é que eu faço um requerimento e, ao mesmo tempo, eu não coloco o recurso no orçamento? Eu tenho que observar que os requerimentos que eu coloco, lá no orçamento, quando nós formos aprovar, eu tenho que destinar o recurso para ele. Porque senão, como é que o executivo vai executar? Como é que ele vai construir? Como é que ele vai fazer essa obra? Eu peço, mas não dou o recurso para o município. Então a gente tem que estar atento a isso também. Que eu faço uma reivindicação, mas eu tenho que dar a oportunidade para o município, com aquele recurso, para ele ser atendido o requerimento que será aprovado ou que foi aprovado por esta casa. Também estou aguardando, senhores, a audiência pública do relatório quadrimestral das informações dos índices da saúde, da educação e principalmente do limite de gasto de pessoal. Eu estava até marcado para essa semana, infelizmente houve um problema com o tio do contador Lucas, que vinha fazer a apresentação. Ele não veio, mas à medida que ele vier, que eu receber as informações como presidente da comissão, a colega vereadora Socorrinha, também o vereador Ayrton, que vão participar da reunião, a gente irá passando para os demais colegas e para a população de Itaueira, como é que estão os índices de gastos com educação, com saúde e principalmente de gastos com limite de gasto de pessoal do nosso município. Certo? Mais uma informação aqui, só complementando a informação da vereadora Socorro, em relação aos precatórios, ao andamento dos precatórios, o juiz da comarca de Itaueira despachou para o Tribunal de Contas da União, dando 10 dias para o Tribunal de Contas se manifestar em relação ao acordo que é para ser feito com os professores e o município de Itaueira, certo? Depois da formalização dessa alegação do Tribunal de Contas da União, os advogados terão suas alegações finais, tanto os advogados da parte, dos professores, como do município, e aí sim o juiz irá dar seu parecer em relação a isso. Nós queríamos que isso fosse o mais breve possível, né? Hoje era interessante que se tivesse sido hoje, porque amanhã era o dia do professor e todo mundo estaria contemplado com isso. Mas a gente vai aguardar, porque também tem prazo, são 10 dias para um, 10 dias para outros, e a gente vai aguardar, eu acho que em torno até o dia 21, porque são 10 dias úteis. Então, até o dia 21, o Tribunal de Contas da União deve estar dando esse parecer, que aí vai faltar apenas as alegações dos professores e do município para que o juiz dê seu parecer final. Era mais ou menos isso que a gente tinha a apresentar, e uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Moisés. Vereador Onesino. Próxima sessão a gente vai. Alguém recolhe ali aquele. Recolhe esse outro, vereador. Boa noite, novamente. Gostaria de cumprimentar mais uma vez, em nome de minha esposa, secretária de Educação, que é educadora também, e uma das coisas que ela mais gosta é dar aula. Eu parabenizo todos os professores, Moisés, professora Socorro Cipriano, professora Verbênia e os professores de todo o município de Itaueira. Com certeza, como foi a fala da vereadora Socorro Cipriano, a educação, ela liberta, é uma base da sociedade, onde uma educação, uma sociedade educada, uma sociedade preparada, ela lhe leva ao nível de debate que está sendo hoje nessa casa, debate sadio, debate com propostas, e assim espero que seja por muitas sessões, e o povo de Itaueira, os internautas, espera isso desses vereadores. Em nome do meu professor Arimatea Dourado Leão, pessoa que foi promotor de justiça em Floriano, onde a gente trocou várias ideias, e hoje, colega advogado, foi 35 anos promotor, e entrou mais um concorrente para nós aí, doutor Adriano, o Arimatea, que é um criminalista assim, fora de série. Parabenizo os professores. Eles diziam um ditado muito importante em suas falas. Ele dizia que quem cava um abismo nele cairá. Então, senhores, a gente leva o legislador dessa casa, leva a certeza de estar seu melhor, de trabalhar em prol do povo, de trazer propostas, de trazer ideias. E fico triste quando tem agressões nessa casa, por conta que o símbolo da justiça, ela é, nosso presidente, uma mulher com uma venda nos olhos e uma balança. Porque a justiça, ela não pode ter dois pesos e duas medidas. Então, ela é um peso e uma medida para todo ser humano, independente de cor, raça, opção sexual, condição financeira. A justiça, ela é erga omnes. O que significa erga omnes? É um termo latim que diz a justiça é para todos. Fico triste quando vereadores são atacados nessa casa, independente de partido, de opção de presidente ou de governador. Porque, senhores, a política, ela é um ato contínuo. Daqui a 2 anos a gente já tem outra eleição, a gente já tem que se aliar a outras pessoas, a gente já tem que procurar novas alianças, e espero que a gente deixe essas coisas de agressão para o passado, porque aqui hoje são formados por doutores, doutor Leandro, doutor Socorro, a maioria do grupo hoje tem curso superior, e o debate que a gente precisa é hoje que aconteceu aqui. A ideia que a professora Verbênia trouxe em a gente buscar o AP, a Universidade Aberta do Piauí, para Itaueira. A ideia do professor Moisés, um crime que está acontecendo de saúde pública, onde pessoas estão fazendo crime ambiental no lixão de Itaueira, às vezes nem uma empresa que não é contratada por ninguém aqui vem, despeja ilegalmente e vai embora e deixa a doença aqui. Fiquei feliz hoje pelo debate. Na sessão passada,
o vereador Leandro Campos acusou o ministro, o gestor, de ter praticado um crime. Mas, dia antes, na campanha, a excelentíssima governadora do estado do Piauí veio e entregou título de terra também, aqui no município de Itaúira. E nem por isso ela é um criminoso. Por quê, vereador Chico? O município, o estado, o país, ele não pode parar em período de eleição. Embora está tendo a eleição, os concorrentes, as pessoas que estão com os anos acirrados, a busca de voto, eles não podem, o município, o estado não pode parar por conta dessa eleição, ele tem que continuar. A gente sabe que cada um puxa a brasa para a sua sardinha. O ministro Ciro puxou para a sardinha dele, a governadora puxou para a dele, mas isso dentro da legalidade, porque ele não tinha nenhum candidato, não foi feita alusão a nenhum candidato. E isso que eu espero, porque a gente não pode estar cuspindo para cima, porque pode cair na cara da gente. A gente tem que ver a casa do vizinho pegando fogo, a será da gente, por conta que o ser humano, professora Verbena, é inerente ao erro. Qualquer um de nós aqui pode fazer ou praticar um ilícito penal, qualquer um de nós pode cometer um erro, e assim eu espero, com a força de Deus, que tenhamos eleição, que tenhamos concorrente, adversário político, mas dentro da ética e do respeito que aqui aconteceu nessa casa hoje. Hoje eu saio daqui muito feliz pelo ato que aconteceu aqui hoje, de todos representando o bem-estar da população de Itaúira. Parabéns, vereadores, e agradeço a oportunidade. Parabéns, professores de Itaúira, que são determinados em fazer e em acertar. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Onezino. Com a palavra o vereador Leandro Campos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, colegas vereadores, mais uma vez aos nossos servidores, aos colegas que aqui acompanham a sessão, aos que acompanham de casa, boa noite especial. Senhores, estamos quase finalizando uma sessão essa boa, calma, como o nosso líder de situação, o senhor Onezino, acabou de falar. É uma pena que eu vou contradizê-lo um pouquinho aqui da calmaria, para a gente começar a entrar nos assuntos que não podem deixar de falar. Mas, antes da gente começar, eu queria registrar aqui, em nome do nosso grande vereador Moisés, da minha querida vereadora Socorro Cipriano, da minha mãe, professora Loide, que para mim é um exemplo de professora aqui no município, pela sua história, pela sua vontade. E, em especial, deixar aqui registrado a todos que fazem parte dessa categoria, deixar aqui um forte abraço pelo dia de amanhã, em nome dessa pessoa maravilhosa, que é a nossa professora Verbena, que é professora, que é vereadora e que é também uma colega minha de profissão. Então, a gente é colega na área da enfermagem, a gente é colega aqui na Câmara. É uma pena que eu não quis seguir a carreira do magistério, que é talvez, eu digo aqui, é a mais importante, que é onde forma todos os profissionais. E aprendi durante a minha formatura, fui aluno, tive aula dessa grande professora Verbena, onde eu tenho muita honra de ter aprendido com ela na faculdade e continuar aprendendo aqui muitas coisas com ela, principalmente quando se diz a postura dela, né? Sempre mantendo a elegância, a calma, e às vezes eu acabo ali dando uma observada, tentando aprender também, ter essa calma. Então fica aqui o abraço. A todos os professores aqui do município. Senhores, eu queria aqui registrar
um grave problema que a gente encontra aqui no nosso município. Passou as eleições, primeiro turno, onde nós tivemos o Festival das Fotos em troca de voto. E agora começou o baile das demissões, né? Tão esperado. Acredito que vai dar de fazer uma carreata com tanta demissão. Mas, se partindo de contratação e de demissão, diz respeito ao prefeito. Ele contrata, ele demite quem ele bem quiser. Agora, tem situações que é lamentável. Você demitiu um funcionário que, durante o exercício dele, ele teve problemas de saúde, no qual espera por tratamento no SUS, pessoa que tem dificuldades financeiras, não tem como trabalhar. Uma pessoa que está trabalhando numa função, professora Verbena, de limpeza pública. E a pessoa é contratada e paga com dinheiro da saúde. Isso é um crime gravíssimo. Gravíssimo. Ah, Leandro, mas você está falando besteira. Não, eu tenho como provar. Eu tenho como provar. É lamentável. Lamentável. E simplesmente ser jogado para fora igual um lenço, um copo descartável. Mas eu, como vereador, como cidadão, eu não vou apoiar essa atitude e eu vou correr atrás dos direitos do cidadão itauerense. Queria muito que os colegas vereadores, os que puderem também, ajudar, e sei que tem muitos que vão ajudar. Também deixar registrado, felizmente ele tem que registrar. Se o povo pediu, o bendito hospital que fez a reforma, está terminando a reforma, vai inaugurar, nem inaugurou, o forro já caiu. Hospital esse, que já tem até um inquérito instaurado sobre essa reforma. Então, temos que ter mais cuidado. Saúde é coisa séria. Recurso federal é coisa séria. Quando a gente vem aqui falar, não adianta achar ruim, ficar com raiva, é o meu papel, é o nosso papel. Então eu não posso me esquivar se eu sou procurado pela população. Para mim vir aqui, representar e falar. E estão nos assistindo, acompanhando, querendo que eu fale, está cobrando aqui no celular, como é que eu não vou falar? Eu tenho que falar. E mesmo que não tivesse, é minha obrigação falar. Também deixar registrado aqui, senhor presidente, uma denúncia de funcionários da limpeza pública. Alguns denunciam que são tratados em regime de escravidão pela empresa, que não pode fugir da responsabilidade da gestão. Ah, é uma empresa, foi feita a licitação, uma empresa que o dono é lá, eu não sei nem de onde é, do Pará, que até... Bom, é meio suspeito, mas, enfim, fez a licitação, ganhou. Ora, um funcionário que ganha, professora Verbena, 1.000 e poucos reais. Se ele faltar um dia, é descontado R$100. R$100. Onde foi que a senhora se viu? Pega o salário do funcionário, divide por 30 para ver quanto é que dá. Se é 1.200 e pouco, como é que desconta R$100? Toda. Vereador, no dia que você falta, uma falta injustificada, você perde o dia trabalhado e o repouso semanal, que é o dia de descanso que a pessoa tem, também é descontado do pagamento. Isso é uma questão de cálculo. Então, você perde não só o dia que você perdeu. Pela lei, você perde 2 dias. Você perde o dia que você perdeu, mais o repouso semanal remunerado. Então, isso aí é dentro da legalidade, esse desconto. Bom, aí eu aceito seu questionamento. Se Vossa Excelência, que é um homem da lei, é um vereador, é um advogado, está dizendo que está dentro da legalidade, eu quero aqui me dirigir a esses funcionários, dizer que fiz o papel, e aí cabe a vocês agora procurar o direito de vocês. O doutor Wagner está dizendo que é dentro da legalidade. Também
deixar aqui registrado, porque às vezes a gente conversa demais, termina prejudicando a gente mesmo. Mas é preciso falar. Quando eu tenho para falar, um colega vereador, o tal aí, bom, enfim, colega vereador que já por várias vezes anda pela rua do município, pelas comunidades, falando do vereador Leandro Campos, enfim, procurando e caçando pretexto para denegrir a imagem do vereador Leandro Campos. Então, assim, cara, vai cuidar na tua vida, vai fazer teu trabalho, vai fazer a tua história, entendeu? Não tem nada que tá falando do vereador Leandro Campos, porque eu vivo trabalhando. Quer falar, chega para mim, fala, mas está inventando coisas, é muito triste, falando de mim. E também, esse mesmo vereador, numa das suas palavras, falando da colega vereadora Socorro Cipriano, porque tivemos agora numa campanha, onde a gente apoiou o nosso deputado, e dizendo que coisas a meu respeito, e da vereadora, que inclusive disse que ela não ganha mais nunca. Aí eu quero deixar aqui para esse novo colega vereador o seguinte: talvez eu não esteja aqui nas próximas eleições aqui nessa casa, né? Se Deus me permitir, eu tenho outros projetos, mas eu posso garantir, escreva o que eu estou dizendo, a professora Socorro Cipriano vai estar aqui sentada aqui de novo. Quem está dizendo é Leandro. Agora, esse novo colega vereador, eu não sei se ele vai estar aqui, não. Entendeu? Agora ele pode falar. Ele pode falar. Entendeu? Pode espernear, pode fazer o que quiser. Outra coisa é o seguinte, senhores. Essa semana tivemos aqui no município, na semana passada, uma sessão, onde essa sessão foi bem acalorada por alguns motivos, e, para minha surpresa, essa semana teve uma operação da Polícia Federal aqui no município, uma pessoa ligada a mim, e também a minha pessoa, onde fui parado, fui revistado, só faltaram revistar as tripas, porque não deram para partir, para revistar. Graças a Deus não encontraram nada, entendeu? Mas é uma coisa chata. A gente sabe de onde partiu a denúncia, eu sei de onde partiu essa operação. E só lamento, graças a Deus, felizmente não conseguiram o objetivo que era chegar e atingir algo de mim, mas quem trabalha honestamente e com Deus não tem medo. Mas eu quero aqui deixar registrado para essas pessoas que a gente paga com a mesma moeda. Então pode se preparar, que o bambu vai gemer. O que eu tenho para dar em troco, eu tenho e tenho como provar. Então, a essas pessoas, obrigado. Foi a mesma coisa de fazer um check-up geral. Me fizeram um check-up geral. Eu estou limpo, né? Agora vamos ver se os outros vão estar. Muito obrigado. Amanhã, dia 15. Feliz Dia dos Professores a todos. Em especial também a um grande professor, que hoje não está aqui, mas ele é um professor que eu admiro, que é o seu Raimundo de Hilda. Ele é um professor da vida. Entendeu? E eu admiro estar aqui convivendo com esse grande cidadão. Infelizmente hoje ele não está aqui. Um forte abraço, fique com Deus a todos. Obrigado, vereador Leandro Campos. Senhores, aqui também quero parabenizar aos professores. O dia amanhã, mas amanhã a gente não tem sessão. Quero parabenizar a todos os professores, quero parabenizar a professora Rosiane, minha esposa, a mãe do João Vitor. Quero parabenizar os professores estaduais, professores municipais, professor
Moisés, professora Verbena, professora Socorro Cipriano. E nós, os aprendizes, estamos aqui aplaudindo vocês. Parabéns a todos os professores. Quero agradecer a todos os senhores pela sessão. E próxima sessão mandarei ofício aos senhores. Quero agradecer a todos. A sessão está encerrada. Muito obrigado.